Tiago capítulo 2. Tratamento igual para todos. Meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. 2. Por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, e entra também outro, pobre vestindo roupas velhas. 3. Digamos que vocês tratam melhor o que está bem vestido e dizem: este é um melhor lugar, sente-se aqui, mas dizem ao pobre: fique de pé ou sente-se aí no chão, perto dos meus pés. 4. Nesse caso vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. 5. Escutem, meus queridos irmãos. Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que Ele prometeu aos que o amam. 6. No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso, não são os ricos que exploram vocês e os arrastam para serem julgados nos tribunais? 7. São eles que falam mal do bom nome que Deus deu a vocês. 8. Se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois nas Escrituras Sagradas está escrito: ame os outros como você ama você mesmo. 9. Mas, se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando, e a lei os condena como culpados. 10. Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. 11. Pois o mesmo que disse: não cometa adultério, também disse: não mate. Mesmo que você não cometa adultério, será culpado de quebrar a lei se matar. 12. Falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei que nos dá a liberdade. 13. Quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros. Mas as pessoas que tiveram misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo final. Fé e ação. 14. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? 15. Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. 16. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer: que Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. 17. Portanto, a fé é assim: se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. 18. Mas alguém poderá dizer: você tem fé, e eu tenho ações. E eu respondo: então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. 19. Você crê que há somente um Deus? Ótimo! Os demônios também creem e tremem de medo. 20. Seu tolo! Vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. 21. Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. 22. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. 23. Assim aconteceu que as Escrituras Sagradas dizem: Abraão creu em Deus, e por isso Deus o aceitou, e Abraão foi chamado de amigo de Deus. 24. Assim, vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. 25. Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe, quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez. 26. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Tiago capítulo 3. Dominar a língua. Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. 2. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. 3. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam, e assim fazemos com que vão aonde queremos. 4. Pensem no navio. Grande como é, empurrado por ventos fortes, ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. 5. É isto que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. 6. A língua é um fogo.
Ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. 7. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. 8. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém a pode controlar. 9. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. 10. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. 11. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? 12. Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim, também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. A verdadeira sabedoria. 13. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade e sabedoria. 1 Reis capítulo 4. Os funcionários de Salomão. 1. Salomão foi rei de todo o povo de Israel. 2. Os seus altos funcionários foram estes: sacerdote, Azarias, filho de Zadoque. 3. Escrivães, Elioref e Aias, filhos de Sisá. Conselheiro do rei, Josafá, filho de Ailude. 4. Comandante do exército, Benaías, filho de Joiada. Sacerdotes, Zadoque e Abiatar. 5. Chefe dos administradores dos distritos, Azarias, filho de Natã. Conselheiro particular do rei, o sacerdote Zabude, filho de Natã. 6. Encarregado dos servidores do palácio, Aizar. Encarregado dos trabalhadores forçados, Adonirão, filho de Abda. 7. Salomão nomeou 12 homens como administradores dos distritos de Israel. Eles forneciam alimentos dos seus distritos para o rei e o seu palácio, e cada um deles tinha o dever de fazer isso durante um mês do ano. 8. São estes os nomes desses 12 administradores e dos seus distritos: Ben-Ur, a região montanhosa de Efraim. 9. Ben-Tequer, as cidades de Maás, Salabim, Bet-Semes, Elon e Bet-Anã. 10. Ben-Ezed, as cidades de Arubote e Sucó e todo o território de Éfer. 11. Ben-Abinadab, que era casado com Tafate, filha de Salomão, toda a região de Dor. 12. Baana, filho de Ailude, as cidades de Taanaque, Megido e toda a região que ficava perto de Bet-San, perto da cidade de Sartã, ao sul da cidade de Jezreel, até as cidades de Abel-Meolá e Joquemeão. 13. Ben-Geber, a cidade de Ramote, na região de Gileade, e os povoados de Gileade que pertenciam ao grupo de famílias de Jair, descendente de Manassés, e a região de Argob, em Bazã, onde havia ao todo 60 cidades grandes, cercadas de muralhas e com barras de bronze nos portões. 14. Ainadab, filho de Ido, o distrito de Manaim. 15. Aimaas, que era casado com Bazemate, outra filha de Salomão, o território de Naftali. 16. Baana, filho de Uzai, a região de Azer e a cidade de Belote. 17. Josafá, filho de Paruá, o território de Issacar. 18. Simei, filho de Elá, o território de Benjamim. 19. Geber, filho de Uri, a região de Gileade, que havia sido governada por Seom, o rei dos amorreus, e por Og, rei de Bazã. No território de Judá também havia um administrador. A prosperidade do reino de Salomão, 20. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar. Eles comiam, bebiam e eram muito felizes. 21. Do reino de Salomão faziam parte todas as nações que havia desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Esses reinos pagavam impostos a Salomão e foram dominados por ele durante toda a sua vida. 22. Os mantimentos que Salomão precisava todos os dias eram 3.000 quilos de farinha de trigo e 6.000 quilos de farinha de outros cereais. 23. 10 bois gordos, 20 bois de pasto e 100 carneiros, fora veados, gazelas, corços e aves domésticas.
24 Salomão dominava toda a região a oeste do rio Eufrates, desde Tifsa, no Eufrates, até a cidade de Gaza, no litoral do mar Mediterrâneo. Todos os reis a oeste do Eufrates eram dominados por ele, e ele estava em paz com todos os países vizinhos. 25 Durante a vida de Salomão o povo de Judá e de Israel viveu em segurança, e de uma ponta do país à outra cada família tinha os seus pés de uvas e de figos. 26 Salomão tinha 4.000 baias para os cavalos dos seus carros de guerra e 12.000 cavalos de cavalaria. 27 Os seus 12 administradores regionais, cada um no seu mês, forneciam os alimentos que Salomão precisava para si mesmo e para aqueles que comiam no palácio. Os administradores não deixavam faltar nada. 28 Cada um também fornecia a sua parte de cevada e de palha onde eram necessárias para os cavalos que puxavam os carros de guerra e para os animais de trabalho. 29 Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento fora do comum e conhecimentos tão grandes, que não podiam ser medidos. 30 Salomão era mais sábio do que qualquer homem do Oriente ou do Egito. 31 Ele era mais sábio do que todos os homens. Mais sábio do que Etã, o Esbraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E a sua fama se espalhou por todos os países vizinhos. 32 Ele escreveu 3.000 provérbios e compôs mais de 1.000 canções. 33 Falou de árvores e plantas, desde os cedros do Líbano até o isopo, que cresce nos muros. Ele falou também dos animais, dos pássaros, dos animais que se arrastam pelo chão e dos peixes. 34 Reis do mundo inteiro souberam da sabedoria de Salomão e mandaram pessoas para ouvi-lo. 1 Reis capítulo 5. Salomão prepara a construção do templo. Hurão, rei de Tiro, sempre havia sido amigo de Davi. Quando soube que Salomão era o rei em lugar do seu pai, enviou embaixadores a ele. 2 Então o Salomão mandou a Hurão a seguinte mensagem: 3 Você sabe que Davi, o meu pai, teve muitas guerras contra as nações ao seu redor. Por isso, ele nunca pôde construir um templo dedicado ao Senhor, seu Deus, enquanto este não fez com que ele derrotasse todos os seus inimigos. 4 Mas agora o Senhor me deu paz em todas as fronteiras. Eu não tenho inimigos, e não há perigo de ataques. 5 Deus prometeu o seguinte a Davi, o meu pai: o seu filho, que eu vou pôr como rei depois de você, construirá um templo para mim. Portanto, eu resolvi construir um templo para a adoração do meu Deus, o Senhor. 6 Por isso, mande cortar cedros do Líbano para mim. Os meus operários trabalharão junto com os seus, e eu pagarei aos seus operários o quanto você quiser. Como você sabe, no meio do meu povo não há quem saiba cortar árvores tão bem como a sua gente da cidade de Sidom. 7 Quando recebeu a mensagem de Salomão, o rei Hurão ficou muito contente e disse: Louvado seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho cheio de sabedoria para ficar no lugar dele como rei daquela grande nação. 8 Depois mandou dizer a Salomão o seguinte: recebi a sua mensagem e vou atender o seu pedido. Vou providenciar os cedros e os pinheiros. 9 Os meus operários levarão as toras do alto dos montes Líbanos até o mar e farão jangadas com elas. Depois as levarão beirando o litoral até o lugar que você escolher. Ali os meus operários desamarrarão as toras, e os seus operários tomarão conta delas. E eu gostaria que você fornecesse a alimentação para os meus operários. 10 E assim Hurão forneceu a Salomão toda a madeira de cedro e de pinho que ele pediu. 11 Cada ano Salomão forneceu a Hurão 2.000 toneladas de trigo e 400.000 litros de azeite de oliva puro para alimentar os homens dele. 12 O Senhor Deus cumpriu a sua promessa e deu sabedoria a Salomão. Havia paz entre Hurão e Salomão, e eles fizeram um acordo entre si. 13 O rei Salomão convocou em todo Israel um grupo de 30.000 trabalhadores forçados 14 e pôs Adoniram como chefe deles. Salomão dividiu esses trabalhadores em 3 grupos de 10.000 homens. Cada grupo passava um mês no Líbano e 2 meses em casa. 15 Mas Salomão também mandou à região montanhosa 80.000 homens a fim de cortar pedras e 70.000 homens para carregá-las. 16 Ele colocou 3.300 chefes para dirigir o trabalho deles. 17 Obedecendo às ordens do rei Salomão, eles cortaram grandes pedras de boa qualidade para os alicerces do templo.
18 Os trabalhadores de Salomão Hiram e alguns homens da cidade de Biblos prepararam as pedras e a madeira para a construção do templo.